E vou colocar a cura relacionada também via médicos, né, na nossa medicina, em todos os aspectos, tanto a tradicional quanto as outras. Então, eu acho que a gente pode fazer um feedback, como a Elza colocou, de alguns assuntos bem rápido, para que aquelas pessoas que perderam tenham oportunidade de fazer uma revista, porque também nós temos que pensar que nós vamos dar uma parada, né, em dezembro. Tanto o Evangelho quanto os estudos de segunda-feira, nós vamos ter uma paralisação. Não é isso? É sim. Então, a gente pode... Espera aí, gente, já estou entrando. Ô, Fatinha, é só uma ideia, como ex-professor. Está muito bom o seu trabalho, mas para sincronizar com a mente da gente, você deveria pegar no PowerPoint, tudo, juntar todo o assunto, desde quando você passou, que é super resumido, que esse é que é bom, para que a gente tenha uma apostila desse curso, que na verdade não é uma palestra, é um curso. É um Então curso. tem que ter um subsídio de apoio após o que você fala, sabe? Assim, é meu ponto de vista. Sabe, Não, assim, se você puder fazer, Fatinha, vai ficar sensacional. Porque muitas vezes você falou há um mês atrás, a gente não consegue trazer para o presente totalmente aquelas coisas importantes, que são detalhes, né? É só isso, o meu ponto de eu vista foi isso. posso... Mas está ótimo. Eu tive uma oportunidade de fazer isso com uma amiga minha, que ela é dos Estados Unidos, e ela não tem condições de seguir porque ela trabalha no horário. Eu estou mandando de 50 em 50, e agora também eu estou mandando as... Porque Kênia, gente, ela grava essas aulas. O dia que perder, pode ir lá para poder assistir. É porque tem gente que tem dificuldade de ir no canal. Kênia depois vai explicar para vocês como é que faz. Até eu tenho dificuldade, sabe? Mas a gente vai ter uma conversa sobre isso, tá? Beleza, A obrigado. gente vê Vamos como lá. que a gente faz. Então, nós vamos dar início aí ao nosso curso. Desculpa o atraso. Deixa eu só chegar aqui onde que a gente já tem que estar. Porque tudo isso já foi visto, ó. Bom, nós estamos falando das dores, das artrites, de todos os problemas emocionais que geram sintomas como se fosse realmente uma doença, mas a gente faz os exames, a doença não existe, mas tem os sintomas. Então, a artrite reumatoide é o que nós falamos. Sob influência do estresse emocional, o cérebro provoca um desarranjo do sistema imunológico, é a reação autoimune, que agride agride os tecidos das articulações, provocando inflamação, inchaço e dor nas mesmas. Ultimamente, nós estamos percebendo, pelo menos comigo, muitas pessoas conversando e falando que está tendo muitas dores nas articulações, nos ombros, nos cotovelos, nas mãos, nos joelhos, nos tornozelos, nos pés. Então, assim, é uma coisa que está muito intensa. E eu acho que é o nível de estresse que nós estamos vivendo que está muito alto. E isso vai provocando, né? Asma brônquica, mecanismo associado ao estresse, pode interferir na asma. O estresse, ele libera neurotransmissores capazes de causar espasmo na musculatura dos brônquios. As alterações da imunidade causadas pelos estresses favorecem a inflamação causada pelos alérgenos e as infecções. Então, quando a gente busca algumas doenças e que a gente fala assim, nossa, mas tem criança que já nasce com isso. Concordo. Se nós sabemos que nós somos espíritos eternos e que nós temos o processo, a caminhada das reencarnações, muitas doenças nós trazemos de outras vidas. Né? Criança com câncer, você fala assim, o que essa criança fez para estar pagando alguma coisa? Porque essa é a fala nossa. Mas quando a gente tem um olhar dentro da filosofia espírita, nós vamos saber que ali é expurgando
é uma caminhada, vamos dizer assim, bem equivocada, ou acúmulo de energias negativas que tornam se formando os nódulos. Colite ulcerativa, inflamação no intestino. Inflamação no intestino grosso, que está ligado ao aumento de substâncias tóxicas à mucosa intestinal, como a cinina e histamina, relacionadas aos altos níveis de estresse emocional. Estão percebendo que todas que eu apresentei até agora falam muito do estresse? Se nós tivéssemos noção do que é um estresse no corpo humano, talvez, até por uma questão de inteligência, trabalharíamos mais a nossa paciência, trabalharíamos mais o nosso nível de tolerância e prestaríamos mais atenção nos nossos passos, nas nossas condutas, nas nossas falas, e entender que tudo que nós estamos vivendo, precisamos ter uma paciência e observar tudo que nos ocorre, porque querer fazer tudo ao mesmo tempo, pensar sempre no amanhã, gerando essa dificuldade de entendimento mental e essa pressa, essa aceleração, é que traz esse nível altíssimo de estresse emocional. Então, a gente precisa muito aprender a lidar com essas dores da alma, com a pressa de fazer tudo nosso é para ontem. A gente parece que vive assim, em uma trilha em uma velocidade, como se a gente não tivesse a oportunidade de diminuir, de desacelerar. Enxaqueca. O estresse desequilibra a produção de neurotransmissores, como a serotonina e as endorfinas, que desempenham um papel importante na supressão da dor, podendo desencadear episódios de enxaqueca. Então, a dor de cabeça ela pode trazer, sim, doenças problemáticas que a gente vive, mas também pode trazer essas dores onde a gente não encontra causas, não encontra a fonte do nosso problema. Então, quando a gente não encontra essa fonte, são todas relacionadas com o emocional. Então, nós chamamos de doenças psicossomáticas. Hipertensão arterial. A tensão emocional aumenta a liberação da noradrenalina e do cortisol na circulação, levando à constrição dos vasos sanguíneos, que aumenta a resistência à passagem do sangue, causando a elevação da pressão dentro das artérias. Lendo alguns autores sobre a hipertensão, quando hipertenso, a própria palavra já fala. Nós vivemos em uma tensão, essa hipertensão que nós vivemos, essa cobrança diária, essa pressão em todos os lados, em todos os aspectos, isso é que faz com que o corpo entre em desalinho, em desequilíbrio, criando, então, a doença da hipertensão arterial. É como se a gente estivesse forçando, né? Criando essa resistência, que a circulação, então, ela tem uma dificuldade para fluir e liberar com mais tranquilidade. Então, quando a gente estuda o nome das doenças, os sintomas e a nossa vida emocional, a gente agrega muita informação sobre o nosso corpo. Enquanto as pessoas buscarem a cura de suas doenças no corpo físico, continuarão soterradas sobre uma avalanche de perguntas sem respostas, porque a doença não existe fisicamente, mesmo diagnosticada como existente. Nós temos os sintomas, mas não temos a doença. E aí, como é que explica? Vamos trabalhar o emocional? Vamos procurar um psicanalista? Vamos procurar um psicólogo? Vamos procurar um psiquiatra? Para quê? Para desvendar as nossas dores da alma, para que consigamos, então, encontrar a causa desses sintomas
porque a alma está adoecida. E para uma alma doente, nós precisamos de um tratamento buscando as causas. Para o corpo adoecido, com sintomas de doenças caracterizadas, nós buscamos o médico e os remédios. Mas a causa a gente só encontra a partir do momento em que liberamos ou transpomos a nossa necessidade de buscar as respostas que são as causas das nossas dores. Tudo se resume na simplicidade do pensamento. Nós somos co-construtores. Para atingirmos nossos objetivos, pela mente inconsciente, devemos falar e agir com objetividade, criando frases curtas e direcionadas para o nosso interior. Há muito tempo, eu tive uma experiência com uma médica que eu ainda fiquei assim... Eu fiquei um pouco descrente quando eu tinha problemas seríssimos de cólica menstrual, desde quando da minha adolescência. E eu fiz todo tipo de tratamento e eu nunca consegui resolver isso. E uma certa feita, eu procurei uma médica de renome aqui em Montes Claros, e eu achei tão interessante, porque quando eu cheguei, que eu contei o meu caso para ela, buscando uma solução, ela parou, olhou para mim, pegou um papel, colocou na frente e falou assim, só tem um remédio para eu te dar. Todos os dias à noite, você vai deitar, você vai conversar com seu corpo, em especial com o seu útero e com todo o seu aparelho reprodutor. Você vai falar que o ama, que ele está ótimo, que está cheio de saúde, que está tudo bem. E ela foi colocando essas frases que nós hoje falamos, né? E que eu fizesse isso todos os dias e que eu ia curar. E por incrível que pareça, aconteceu. Então, assim, não me pergunta... Eu na época, não conseguia entender. Eu só consegui colher os frutos. Então, hoje, analisando, a gente vê que quando a gente fala a necessidade, quando nós estamos com um problema, e se a gente começa a falar palavras de conforto, palavras de ajuda, de autoajuda, palavras de amor, a gente muda o teor da situação. Então, o que ela me ensinou? A me amar, né? Me ensinou que essa região que é da maternidade poderia ter algum desconforto, algum trauma de vidas passadas. Então, aquilo ali, eu quebrei aquela barreira, aquele paradigma, né? Então, com isso, eu sanei esse bloqueio que eu tinha. Então, quando hoje nós estamos vivendo uma realidade onde as nossas doenças são compreendidas mais pelo lado emocional do que pelo lado físico, estamos procurando médicos, não mais o médico que cuida só da parte física, mas o médico que tem um olhar diferenciado para o emocional, para o espiritual, médicos espiritualistas, médicos estudiosos, onde consegue inserir em nossas mentes, abrindo esse conhecimento, que nós somos energia, que nós somos uma centelha divina, nós temos uma outra medicina, uma linha da medicina, a constelação familiar, não sei se vocês conhecem, é interessante conhecer, que são coisas que vêm nos trazendo o quê? Reconfigurar a nossa vida, quebrar obstáculos, quebrar paradigmas, desbloqueio de energia que nós bloqueamos. Então, tudo na nossa vida se resume através do pensamento e está no inconsciente e subconsciente. Então, a psicanálise, a psicologia, a psiquiatria, o que ela trabalha? Trabalha esse desbloqueio para que voltemos naquele momento em que foi criado esse bloqueio, foi construído essas amarras, para a gente soltar as palavras, as atitudes, a meditação, a boa música, o bom livro,
e a gente poder, né, olhar no espelho e falar assim, eu me amo, né? Eu estou feliz. Criar essa satisfação, jorrar essa autoestima o mais alto que a gente puder. Isso traz a cura das nossas doenças. O amor tudo perdoa, o amor tudo cura. Por isso que Jesus falava tanto desse amor. É o maior remédio que ele nos ensinou. Então, essas frases curtas e direcionadas para o nosso interior é de suma importância para a gente vencer as nossas barreiras. Eu vou colocar alguns problemas. Problemas com femo, por sua vez, pode apontar para uma necessidade de recolhimento imposta ao indivíduo e que pede reflexão sobre o modo de agir na vida. As pernas, né? Nós temos a coluna vertebral, que é o nosso sustentáculo. As nossas pernas é a capacidade de movimentar, de agir, de ir, de vir, de tomar as atitudes. Então, quando, em relação às nossas pernas, ela começa a ter algum problema de dor ou de alguma tensão, de alguma inflamação, o que está colocando para a gente? Como é que está o meu modo de agir? Quais são as decisões que eu estou tomando na vida? Está me fazendo bem? De uma certa forma, está, vamos dizer assim, emperrando a minha caminhada? Eu estou com medo? Estou sendo covarde? Estou me apegado a alguma coisa, né, que não me deixa caminhar? Então, é esse recolhimento que precisamos ter para refletir. Eu preciso avançar. Eu preciso transpor esta ponte. Problemas no laringe e aparelho fonador. Eu estou pegando alguns pontos. Estão claramente relacionados com a nossa capacidade ou incapacidade de comunicar, de externar aquilo que precisamos falar para o mundo, para as pessoas e até para nós mesmos. A tensão do corpo varia e a voz, ela tende a acompanhar o nosso estado físico e emocional. Vocês pararam para perceber que quando estamos nervosos, a nossa voz muda? E que quando estamos calmos, a nossa voz também muda? Quem já observou isso vai compreender que tudo está relacionado com o emocional. A voz, ela expressa a nossa condição individual, seja ela física, seja ela emocional. E se o indivíduo não estiver em condições saudáveis, a voz deixará transparecer algum problema, ocasionando qualidade vocal disfônica, ou seja, essa dificuldade de produzir a voz, uma rouquidão, né, tosse constante que não deixa você falar direito. Então, assim, quando você perde a voz, né, fica afônico, então, que pode vir a comprometer a fala e a comunicação, ou seja, é um bloqueio de você comunicar, é um bloqueio de você expressar. Então, quando vivemos essa problemática e não deixamos, e não nos permitimos falar aquilo que queremos ou expressar da forma que queremos, se tem um bloqueio, a voz vai ter esse bloqueio, porque a voz é o quê? É a nossa capacidade de comunicar. Essa palavra falada, articulada, é que nos faz ser entendido. Quando existe esse bloqueio, alguma coisa não está legal. Então, tem esse trauma, esse bloqueio que impede essa expressão, essa comunicação mais aberta, mais suave. A emoção faz perder o fôlego ou faz ficar ofegante? A angústia retém o fôlego. A surpresa corta o fôlego. A depressão arranca suspiros, enquanto que a serenidade se acompanha de uma respiração bem tranquila. A angústia pode se exprimir como hipirneia, aquela respiração acelerada, né? Que às vezes você não consegue nem
sentir, ela não está regulada, ela está acelerada demais. Então, essa hipirneia com agitação. A opressão depressiva por uma hiperventilação. A hiperventilação é uma condição pulmonar, onde ocorre um desequilíbrio na sua respiração. Você respira de uma forma errada. Então, por uma hiperventilação com estridor, com barulho. Já viu pessoas, às vezes até bebê, quando respira faz algum barulho, né? O pânico surge a sensação da falta de ar. Quando começamos a estudar e observar esses fenômenos, entendemos o quanto são fundamentais na leitura da expressão vocal. Então, tem um livro, O Corpo Fala, Lala, que é doutora nesse assunto, né? Tudo que a gente faz, todo o posicionamento que a gente tem, o nosso olhar, a forma de falar, tudo isso posiciona a nossa personalidade. Então, estudar isso auxilia para que a gente possa aprender como comunicar, como se portar. Mas como fazer isso? Aprendendo a ter esta calma, esta paciência. As perturbações respiratórias quase sempre decorrem das emoções, tomando, então, um caráter de comunicação não verbal. Eu não falo, eu engulo as palavras, como a gente costuma brincar e falar assim, está engolindo muito sapo, né? E realmente tem hora que a gente engole o sapo. Você quer falar, mas você fecha. Então, isso aí decorre muito das nossas emoções, e isso atinge, então, o nosso aparelho respiratório. O pulmão representa o órgão que estabelece o primeiro liame, o primeiro contato entre a criança e o mundo exterior. O ar necessário à vida extrauterina. Tudo estava dentro do útero, agora é fora. E a criança, quando ela vem ao mundo, essa questão do respirar, né, é esse contato, ela com o mundo. Então, o pulmão é de grande importância, porque ele vem trazendo o quê? Esse ar, esse prana, que é vida pura. E as alterações vocais interferem nas necessidades existenciais da pessoa, seja ela de qualquer natureza, social, familiar ou profissional, tá? Amorosa, em todos os aspectos. Então, prestar atenção nos nossos pulmões, presta atenção, o que a meditação faz? Vamos prestar atenção na sua respiração, vamos auscultar o nosso coração, vamos sentir a nossa corrente sanguínea. Então, todo esse processo, a meditação ensina a ouvir a si mesmo, observar como está o nosso corpo, começando pelas batidas dos nossos corações. Então, quando a gente faz essa caminhada, observando que estamos em uma estrada onde existem várias janelas, nos oportunizando a aprender a lidar conosco, aprender a enxergar os nossos bloqueios, os nossos traumas, mas, ao mesmo tempo, também saber lidar com as coisas boas que já construímos na vida, com as nossas qualidades, com a nossa paz, com a nossa alegria, com a sensação de bem-estar, que é tão necessário para a nossa saúde. Tatinha, Não há... Oi. ainda sobre a garganta, quando a pessoa perde a voz, ela deve observar e pensar sobre o que foi que ela disse e se arrependeu. Quando ela fala algo e se arrepende, assim, emocionalmente, ela percebe que ela não devia ter falado daquele jeito ou falado, né, como falou, ela perde a voz. Então, é uma oportunidade para observar em que situação, com que pessoa, o que foi falado, de que forma foi falado, que foi um arrependimento. É um convite, a perda da voz é um convite ao arrependimento.
Ok, obrigada, Dani. Realmente também tem essa parte mesmo, eu esqueci de lidar, mas é interessante. Se a gente for abrir esse leque de informações, a gente vai encontrar, né, N situações para esse autoconhecimento. Nós vamos falar da voz ainda, colocando aqui, ó, não guarde seus sentimentos, emoções e pensamentos. Alguém que é impedido, é proibido de se expressar de maneira livre, sem poder dizer o que sente, pode entender, ainda que inconscientemente, que está sendo reprimido a ponto de perder a capacidade de falar. Por isso, procure sempre, de maneira educada, revelar as suas ideias. Nós, mães, quantas vezes com os nossos filhos a gente fala, cala a boca, né, mães? Cala a boca, caladinho, não responde. Então, a gente não sabe o quanto que isso é negativo. A gente está reprimindo aquela fala. Então, é sempre bom a gente estar fazendo avaliação. Reserve um tempo para cuidar de si e refletir sobre a sua vida. Perder a voz pode ser um fator, dentre tantos, relacionado à baixa autoestima e ao sofrimento psicológico. Por isso, aprenda a reconhecer suas limitações e trabalhe com elas dentro da sua realidade. Eu vou ficar aqui, gente, porque agora eu vou entrar nos gráficos, né? Já começamos, nós estamos ainda aí para 30 minutos, porque começamos, era 15 para as 20, são 20, 15, 30 minutos, eu acho que é um bom momento. A gente viu agora sobre a questão da coxa, né, do fêmur, vimos a questão da voz, e veio hoje à tarde, é até bom, porque ao invés de colocar os gráficos, falando sobre os pés, os tornozelos e os pés. Muito interessante do lado espiritual. Como eu encontrei isso, já era no finalzinho, eu falei, vou deixar para uma próxima aula, mas eu acho que vai poder encaixar nisso aqui, para a gente poder compreender os pés, que eu também não sabia e não tinha visto por essa ótica que está sendo explicado por um psicólogo, por um neuro, por um psiquiatra. Então, pessoas que estão muito envolvidos nessa busca de encontrar as causas das doenças emocionais. Então, a gente para por aqui. Próxima aula, a gente dá continuidade. Eu só vou deixar o seguinte: segunda-feira eu vou estar de repouso, mediante a minha microcirurgia.